Segundo volume de Samuel, capítulo 23, versículo de número 8, diz assim: São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Basebete, filho de Taquemone. Aí um nome pra você colocar no seu filho, ó. Taquemone. O principal de três. Estes brandiu a sua lança contra 800 homens e os matou de uma só vez. Verso 9. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os três valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a batalha. Quando os filhos de Israel já se haviam retirado, ele se levantou e atacou os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar grudada na espada. Naquele dia o Senhor efetuou o grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para pegar os despojos. Senhor, nós te rendemos graças, muito obrigado por essa oportunidade de mais um dia estar na sua casa, de poder adorar e bendizer o teu nome. Obrigado, Jesus, porque é o Senhor quem cuida de nós, é o Senhor que cuida de cada detalhe. Obrigado por cada irmão que veio na sua casa essa noite, aqueles que vieram direto do trabalho, aqueles que estão com seu corpo físico cansado, mas eles decidiram subir essa casa para ouvir mais uma vez a tua palavra. Abre a nossa mente, abre o nosso coração para ouvirmos não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir da tua palavra, em nome de Jesus. Se você crê nisso, dá um aplauso a Jesus aí. Nós estamos em uma série que eu comecei, pode colocar, mano, Forjados para a Guerra. É uma série que Deus direcionou o meu coração sobre ser forjado em uma guerra. Nós começamos há três terças atrás falando de Davi, quando ele sai fugido, quando ele está sendo perseguido por Saul, quando ele encontra refúgio em uma caverna conhecida como a caverna de Adulão. Davi foi para essa caverna onde aparentemente parecia que ele ia ficar sozinho nesse lugar, sem ninguém por perto. Mas o texto vai dizer, e você leu comigo, 1 Samuel capítulo de número 22, que a Bíblia diz que vai se aproximar ali dele 400 homens. Não homens perfeitos, mas homens que o próprio autor vai dividir esses homens em três grupos. Homens que faziam parte do primeiro grupo, homens em dificuldades ou homens em aflitos. O segundo grupo, homens endividados. E o terceiro grupo, homens amargurados, homens descontentes. O que a gente precisa ter certeza na nossa vida é que a caverna de Adulão, mais cedo ou mais tarde, ela faz parte da nossa história. Mais cedo ou mais tarde, dia ou noite, você vai passar por essa caverna de Adulão. Porque a caverna de Adulão nada mais é do que um ambiente onde Deus te transforma, aonde Deus te prepara. Eu disse e repito nessa terça que a caverna de Adulão não é o fim da tua história. Na verdade, a caverna de Adulão é onde Deus transforma todo o caos que você está vivendo em um propósito que Deus tem estabelecido para a sua vida. Agora, se você está com a sua Bíblia aberta, você vai lembrar que no capítulo 1 Samuel capítulo 22 e o versículo de número 1 e 2, a Bíblia diz que eram 400 homens que entraram nessa caverna. Quantos homens? Mais alto, quantos homens? Agora, olha o texto que você abriu aí, 2 Samuel capítulo 23 e o versículo de número 39. A Bíblia vai dizer que ao todo foram 37 que se tornaram valentes. Quantos que entraram na caverna? Quantos que entraram na caverna? Quantos que entraram na caverna? 400 homens entraram na caverna. Mas o capítulo de número 23, ele vai contar a história desses homens que entraram na caverna e os que prevaleceram, os que venceram, os que realmente se tornaram valentes. E dos 400 que entraram na caverna, somente 37
que se tornaram os valentes de Davi. Então perceba, todos os 400 entraram na caverna, mas nem todos foram treinados, nem todos aceitaram o treinamento, nem todos desenvolveram as habilidades necessárias para se tornar um valente. E isso falou comigo muito. Por quê, pastor? O que Deus está procurando nesse último tempo da igreja na terra não é de homens valentões ou mulheres valentonas, mulher maravilha ou super-homem. O que Deus está precisando nessa última hora da igreja na terra é de homens que entram numa caverna, é de mulheres que entram numa caverna e entendem que precisam desenvolver habilidades para se tornar um valente de Deus. 400 entraram, mas só 37 se tornaram valentes. Qual grupo você está essa noite? Dos que perseveram na guerra ou dos que desistem fácil na batalha? Qual grupo que você está essa noite? Daqueles que realmente entram com os dois pés e diz: eu vou sair daqui, mas eu vou sair vitorioso. Vai doer, vai machucar, eu vou sangrar, eu vou chorar, mas eu não desisto. Ou você é daquele que, como alguns aqui desses 400, entrou e no primeiro treinamento pediu para sair? O tempo passa. Capítulo de número 22 de 1 Samuel, o tempo vai passando. Davi sai da caverna, se torna rei. Você vai lembrar muito bem que o reinado de Davi durou 40 anos. Davi se tornou o maior rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus. E quando você chega no capítulo que a gente leu, você descobre no capítulo 23 de 2 Samuel, que esses valentes, esses 37 valentes, se torna a linha de frente de Davi. É os homens que estão dispostos a guerrear. É os homens que estão dispostos a lutar. Aí olha isso aqui, escute-me por favor essa história. Desses 37 valentes de Davi, 3 deles se destacaram como sendo os melhores, os maiores, os que ocuparam a maior posição. E dentre esses 3, eu quero falar do primeiro, que é esse camarada que está no versículo de número 9, chamado de Eleazar. Talvez você já leu essa história na Bíblia, talvez você já passou por essa história do capítulo 23 de 2 Samuel, que vai falar sobre os valentes. E talvez você já leu essa história, já chorou, já pesquisou, já meditou. Mas eu queria pensar com você um pouco. A Bíblia diz que eles foram para uma batalha em Pas-damim. Olha o nome, Pas-damim. Os filisteus vieram para a guerra e os israelitas foram para a guerra. Quando eles estão no campo de batalha, o texto vai dizer, a história vai dizer, que todos os israelitas viraram as costas, fugiram e foram embora. E só ficou esse camarada chamado de Eleazar. Esse camarada foi o único que permaneceu até o fim. Esse camarada, esse Eleazar, ele está entre os 3 principais valentes de Davi. Todos viraram as costas, pastor Cleiton. Todos abandonaram e deixaram ele sozinho. Aí a Bíblia diz que ele pegou a sua espada e lutou até acabar com o último que tinha. Você leu comigo a história? Deu cãibra na mão dele, mas a espada não saiu da mão dele. Ele permaneceu com a espada até o final. Até quando o texto diz, olha o versículo de número 10, a parte B. Naquele dia, o Senhor deu grande livramento para o seu povo.
Eu não vou conseguir falar dos 37 valentes, mas eu separei 4 para me falar nas próximas terças-feiras. 4 valentes. Cada um deles tem alguma lição. Cada um deles tem alguma perspectiva, algo para me acrescentar e acrescentar na sua vida. O nome Eleazar quer dizer Deus é ajudador. Você pode dizer comigo, Eleazar? Não, diga mais alto, Eleazar. Deus é ajudador. E aí é por isso que eu coloquei aquela frase ali, eu não sei se você conseguiu ler ela, mas está escrito assim, ó: a ajuda de Deus na hora mais difícil. Eu pergunto, você responde. Você já viveu a hora mais difícil da sua vida? Alguém já passou ou está passando pela hora mais difícil? E é na hora mais difícil que a ajuda de Deus vem. Alguém levantou a mão, eu vou profetizar para você nessa terça-feira. É na hora mais difícil, é na hora mais dolorida, é na hora mais complicada que a ajuda de Deus vem. Eu não sei como você está, mulher. Eu não sei como você está, homem. Mas assim diz o Senhor dos Exércitos: se a hora é a mais difícil, descanse o teu coração, porque a ajuda de Deus está chegando para você. Se tem alguém para receber essa palavra comigo, se a hora que você está vivendo é a mais difícil, é a mais dolorida, Deus está dizendo: eu estou vindo em direção. Se prepare, porque a hora mais difícil para você é a hora que Deus vem para te ajudar. Esse camarada lutou sozinho, fez o quê? Diga mais alto, ele fez o quê? Mas ele não abandonou. Lutou sozinho, mas não soltou a espada da sua mão. Ele foi até o final. Sabe o que Deus disse ao meu coração essa tarde? Deus disse assim ao meu coração: diga para a minha igreja essa noite, que aquele que perseverar até o fim, aquele que atravessar essa guerra, porque ele está sendo forjado na guerra, ele está sendo lapidado na guerra, ele não precisa de muita coisa, ele só precisa acreditar que a ajuda de Deus, ela vem na hora mais difícil. O Deus ajudador chega para você essa noite. O Deus ajudador chega para a tua casa. Pastor, não importa a dificuldade, não importa a circunstância, mas o Deus ajudador está vindo em direção à tua casa. Pastor, peraí. O que esse camarada, que a história dele se resume em 2 versículos, tem a ver com a minha vida? Vamos ler de novo o versículo? Está com a Bíblia aberta? Deixa a Bíblia aberta para você caminhar comigo aí. Se você não tem esse hábito aqui na nossa igreja, deixa eu te falar. Eu não sei pregar outra coisa. Eu não sei. Eu não sei contar a história de A, de B, eu sei pregar a Bíblia. É a única coisa que eu sei, irmão, só isso. Então assim, eu te ajudo e você me ajuda. É cultura na nossa igreja. Vem para a igreja, traz a Bíblia, deixa a Bíblia aberta, traga caneta, traga papel, anota, rabisca, vai para lá, vai para cá. Olha o texto, versículo 9. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a batalha. Quando os filhos de Israel já se havia retirado, olha o versículo 10. Ele se levantou, atacou os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar grudada na espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para pegar os despojos. Eu anotei 5 lições aqui para compartilhar com você sobre esse camarada aqui, porque a série é Eu Sou um Valente. Você que perseverar até o final, você que atravessar essa guerra, você que vencer essa batalha, você vai se tornar um valente de Deus. E a primeira lição que eu aprendo aqui essa noite é: o valente de Davi que lutou sozinho.
ele fazia parte dos 3 guerreiros mais preparados. Quando todos voltaram, quando todos recuaram, ele permaneceu. Quando todos fugiram, quando todos foram embora, ele permaneceu. Quantos de vocês aqui essa noite que já enfrentou ou enfrenta a batalha e esperava que alguém estendesse a mão para te ajudar? Quantos aqui essa noite já enfrentou guerras ou está enfrentando guerras e estava esperando que alguém fosse te ajudar? Quantas pessoas já te prometeu, irmã Selma? Quantas pessoas já te prometeu, irmã Gloraci, que ia atravessar com você, ia jejuar com você, ia orar com você, ia fazer campanha com você? Gente de perto, que faz parte do seu ciclo íntimo, ou gente de longe, mas todos te abandonaram. E você olha para a tua guerra hoje e você está sozinho. Você olha para a tua guerra hoje e você está sozinha. Só que escute o que Deus está dizendo para você essa noite. Nem sempre lutar sozinho é uma questão de individualismo. Na verdade, lutar sozinho, pastor Cleito, fala de postura. Lutar sozinho fala de proatividade. Porque é assumir a responsabilidade e dizer: se ninguém está comigo, eu vou para a guerra. Se ninguém se dispõe a lutar, eu vou guerrear sozinho. Porque eu não dependo de A e de B. Se eu tenho Deus comigo, eu não estou sozinho. Ele está comigo nessa guerra. Agora, sabe por que você luta sozinho pior? Vou te provar na Bíblia. Foi para mim, minha filha, Gênesis 32 e 24. Olha o texto. Gênesis 32 e 24. Lê esse texto comigo, olha o texto. A Bíblia diz: e Jacó ficou. E Jacó, não, me ajude, e Jacó. Você lembra disso aqui? Jacó saiu fugido e tem uma pendência para resolver com seu irmão Esaú. Tinha pendência para resolver. O dia que ele decidiu e Deus disse no coração dele: você precisa voltar para resolver as pendências. A Bíblia diz que quando ele chega no val de Jaboque, ele passa as 2 mulheres, passa os 11 filhos, porque o Benjamim ainda não tinha nascido. Passa os bens, passa os gados. Depois que ele passa todo mundo, tudo, a Bíblia diz: e Jacó ficou sozinho. Deixa eu te dar uma resposta para acalmar teu coração. Tem luta que você vai enfrentar que é sozinho. Tem dificuldade que você vai enfrentar que é sozinha. Pastor, e por que eu preciso enfrentar a luta sozinho? Porque é nessas lutas e guerras sozinho que você vai descobrir qual é a verdadeira identidade sua. O fato de Eliezer ficar sozinho na guerra, isso tem um nome, chama-se responsabilidade pessoal. Ele olhou e percebeu que ninguém estava disposto a guerrear com ele. Só que naquele momento, o que Deus estava gerando nele era maturidade, para entender que tem guerra que eu vou sozinho, mas Deus está fazendo eu crescer. Nessa noite, o que Deus está gritando ao meu coração para liberar sobre a sua vida, ao invés de ficar reclamando porque está sozinho, começa a dizer para Deus: eu posso até estar sozinho, mas eu sei que o Senhor está comigo. Eu posso até estar distante de todo mundo, mas eu sei que o Senhor vive e que o Senhor está comigo, e eu vou chegar do outro lado. Eliezer está dizendo assim: eu estou sozinho, mas eu fui treinado naquela caverna. Eu estou sozinho, mas eu fui preparado lá na caverna para viver esse tempo. Então escute, Deus está te preparando. Eu queria alguém para levantar a mão, porque eu estou cheio de Deus para te liberar. Deus está te preparando, mulher. Deus está te preparando, homem. Porque pode vir uma batalha aí na frente, e Deus está dizendo: eu estou te forjando para você vencer essa guerra. Segunda lição. Isso aqui vai doer, hein? Número 1. Quem é forjado na guerra precisa aprender a lutar sozinho de vez em quando. Número 2. O valente de Davi, que não abandona o seu líder. Tem uma frase, e eu não sei quem é o autor dela, mas
diz assim, ó: ao lado de grandes líderes, existem grandes liderados. Quem é o rei da época? Quem é o rei da época? Quem é o rei? Fala mais alto, pastor Cleiton. Quem é o rei? Davi é o rei da época. E foi Davi, Caroline Rocha, que treinou Eleazar lá na caverna de Adulão. E agora, Eleazar se torna um dos 3 valentes mais destacados do reinado de Davi. Eleazar não abandonou Davi. Quando Eleazar mais precisou, Nando, de Davi, Davi estava lá. Lembra como eram os 400 homens que chegou na caverna? Aflitos, endividados e descontentes. Eleazar fazia parte de um desses grupos. Mas quando ele chegou na caverna, Rafael, Davi estava lá, pronto para cuidar, pronto para liderar, pronto para discipular, pronto para sarar feridas, pronto para resolver problemas. E agora é o Eleazar que está curado, que está treinado, que está preparado, que está no meio de uma guerra. Só que está todo mundo virando as costas para Davi e indo embora. Mas ele mete a mão na espada e diz: nem que seja para ficar sozinho, mas eu vou honrar o meu líder. Porque quando eu precisei, foi o meu líder que estendeu a mão para mim. Quando eu não era ninguém, foi o meu líder que pegou eu dentro daquela caverna e cuidou de mim. Quando estava todo mundo me perseguindo, querendo me matar, me apedrejar, foi o meu líder que cuidou de mim. Escute o que eu vou te dizer essa noite. Um dos segredos que destaca um valente é a fidelidade que ele tem no seu líder. E você precisa aprender a honrar os seus líderes. Você precisa aprender a honrar a sua liderança. E quando eu estou falando de líder, liderança, eu não estou falando de mim só pastor, não. Eu estou falando de qualquer líder ou qualquer liderança que exerça sobre a sua vida. Porque quando você mais precisou, era a tua mãe que estava lá com você. Quando você mais precisou, foi o teu patrão que te emprestou para te salvar de algum problema. Quando você mais precisou, foi o seu líder de jovens, o seu líder das irmãs, o teu pastor, o teu amigo, foi aquela pessoa que estendeu a mão para te ajudar. Sabe qual é uma das coisas mais tristes da vida? Ingratidão. E eu vou dizer uma coisa com muita propriedade. Todo líder, todo patrão, mais cedo ou mais tarde, ele vai sofrer com a ingratidão. As pessoas querem você por perto, enquanto você é útil. Enquanto você está sustentando, enquanto você está dando comida, enquanto você está cuidando, elas querem você. Mas quando elas percebem que não precisa mais de você, elas viram as costas e vão embora. O problema do ingrato é isso. É que depois que ele recebeu tudo aquilo que ele precisa, ele esquece de quem estendeu a mão. Mas o Eleazar não. Quando ele não era ninguém, Davi estendeu a mão. Quando ele não tinha ninguém para ajudar, Davi estava lá. Só que agora ele tem isso aqui, ó. Aliança com Davi. E quem tem aliança não quebra fácil. Eu estou lembrando de Sara. Porque enquanto Abraão não tem filho, ela olha para Abraão e diz: eu tenho um jeito. Tem uma serva dentro de casa, o nome dela é Agar. Deita com ela que ela pode dar filhos. Enquanto Agar presta para gerar filho, Sara está cuidando. Enquanto Agar está gerando o Ismael, Sara está cuidando. Mas no dia que o Isaac nasce, ela olha para Abraão e diz: essa mulher não serve mais, manda embora. Porque essa é a verdade do ingrato. Enquanto você pode servir,
Ele te manda mensagem todo dia. Ora por mim, visita eu, faz isso, faz isso. Mas depois que ele recebe tudo que ele precisa, ele vira as costas e vai embora. Eu já disse isso aqui e vou repetir isso aqui, eu não tenho medo de dizer isso aqui. A igreja, ela é um hospital. E tem gente que chega na igreja cheio de feridas, cheio de carrapato, cheio de hematoma, cheio de um monte de coisa. Aí Deus pega o pastor, pega a pastora, pega um líder daqui, pega um líder dali. Aí vem passando o metiolate, vem curando as feridas, vem arrancando, vem sarando. A hora que está sarado, tchau. É um hospital. Ali o doutor. Os feridos chegam no hospital para ser tratado. Mas a melhor coisa que tem é quando o médico passa, olha no prontuário e diz: está de alta, pode ir embora. Só que na igreja não é assim. Agora escute. Se seu líder é fiel, se o seu patrão é fiel, se o seu pai é fiel, se alguém que exerce algo, uma autoridade de liderança sobre a sua vida em qualquer área, se ele é um exemplo para você, por que não honrar? Não abandone os seus pais, porque eles cuidaram de você o tempo todo. Não abandone o seu patrão, não abandone o seu líder. Eleazar está me ensinando um negócio muito sério. Porque todo mundo virou as costas, ele disse: eu vou ficar aqui sozinho. Se eu tiver que morrer por essa guerra, eu vou morrer, mas eu não vou desistir, eu não vou abandonar. Agora escute isso aqui. Você quer honrar alguém? Você quer honrar sua liderança? Você quer honrar alguém? Não é na presença que você honra. Você honra alguém na ausência. Eu disse para a pastora que eu não ia falar isso aqui. Mas eu vou falar pela primeira vez em 4 anos que eu pastorei, eu vou falar isso aqui hoje. Você quer honrar seu pastor? Eu vou te dar uma oportunidade para você honrar ele. Pastor, como? Quando eu não estiver na igreja e você vir no culto, você está me honrando. Se eu não estiver na igreja e você vem no culto, você está me honrando. Porque você está mostrando para mim que você não é crente em mim, você é crente em Deus. Então uma forma de você honrar a sua liderança é quando você descobre, não sei como, que o seu pastor não vai estar na igreja. Aí você diz assim: ele não vai estar, mas eu vou estar lá hoje para honrar ele. Domingo eu vou pregar lá no Rio de Janeiro. Eu estou avisando pela primeira vez na igreja que eu não vou estar no culto. Estou avisando agora que domingo eu vou pregar no Rio de Janeiro. E a hora que eu mandar mensagem para o pastor Cleito, ele vai dizer: pastor, tá todo mundo aqui que estava na terça veio. É os que estão aqui, né? Os que não veio, já não está nem honrando mais, né? Pela primeira vez eu estou falando, pela primeira vez em 4 anos, né, pastor Cleito, que eu falo no altar que eu não vou estar na igreja domingo. É a primeira vez. Você tem que aprender a honrar. Honra a sua liderança. Honra seu líder. Honra. Terceira lição. A espada. Rosana. A espada não estava na mão de Eleazar apenas de enfeite. Tem 3 detalhes nessa espada aqui que me chama a atenção. A Bíblia diz que ele foi para a guerra e a espada, pastor Jonathan, ficou na mão dele o tempo todo. Ele cansou. Ele sentiu dor. Quem sabe até chorou, irmã Selma, mas não largou a espada. A espada que estava na mão dele foi muito útil para a batalha. Ela não estava, Getúlio, somente de enfeite. Ela não estava somente como um instrumento na bainha dele parada. E isso aqui tem um ensinamento prático para nós. Porque a espada que Deus te deu não é para ficar só de enfeite na sua vida. O que adianta você olhar para mim e dizer que você tem dons?
O que adianta você olhar para mim e dizer que Deus te deu um ministério, que Deus te deu habilidades, que Deus te deu tanta coisa, se você não está usando nada, só está deixando de enfeite? O que adianta você ter 30 Bíblias dentro da sua casa? O que adianta você ter 30 livros? O que adianta você ter uma voz? O que adianta Deus te dar dons para você tocar instrumentos? O que adianta você ter chamada se está tudo parado dentro da tua vida? O que adianta Deus te entregar um ministério da oração, da intercessão, e você não exercer o ministério? É a mesma coisa de ter uma espada colocada na bainha sem utilidade. Só que essa noite Deus te trouxe aqui essa noite para dizer: eu já te dei muitas ferramentas, eu já te entreguei dons, eu já te entreguei ministério, eu já te entreguei tanta coisa. E o que você tem feito com isso? Porque a verdade é que a gente carrega uma máxima que é assim, ó: não, eu vou esperar a igreja crescer para me executar. Não, eu vou esperar eu morar na casa nova para me evangelizar o vizinho. Não, eu vou esperar o dia que a oração for tal horário, eu vou. Não, eu vou esperar, vai esperar o quê? O tempo está passando e Jesus está voltando. E a pergunta que ele vai fazer é: eu te dei dons e talentos, o que que você fez? Para um ele deu 5, para outro ele deu 2, e para outro ele deu 1. O que deu 5 multiplicou para 10, o que deu 2 multiplicou para 4. Mas o que ele deu 1, o camarada enterrou debaixo e diz: eu não vou fazer nada, eu vou guardar aqui, porque vai que eu perco isso aqui. Posso contar uma história? Não tem como você avançar em nenhuma área da sua vida. Não tem como você crescer em nenhuma área da sua vida. Pode ser profissional, pode ser ministerial, qualquer área da vida. Se você quiser crescer, tem um preço a ser pago. Se você quer um cargo maior, tá aqui o doutor. Vou te falar para mim, pastor, estou fazendo a pós-graduação porque eu preciso voar mais alto. Você acha que Deus vai pegar um anjinho bonitinho lá e chegar e... Eu postei uma frase ontem que eu ouvi do pastor Edmar no meu Instagram. Você tem 2 opções na sua vida. Ou você levanta e reage para viver os sonhos que Deus tem para a sua vida. Ou você volta a dormir e continua sonhando deitado o tempo todo. Deus te deu ministério, meu irmão. Deus está te forjando nessa caverna. Deus não te deu ministério para você ficar parado. Deus não te deu. Alguém disse assim para mim um dia assim: pastor, eu amo fazer ação social. Pois é, e cadê? Todo mês tem ação social aqui, por que não executa? Pastor, eu tenho tanta vontade de tocar na igreja. Chega no líder do louvor e que fala: eu quero tocar. Pastor, eu quero servir na mídia. Chega na líder da mídia: pastor, eu quero servir no Kids, eu quero... Está esperando o quê? Aproveite o tempo e começa a afiar o machado. Segunda verdade da espada. O texto diz que a espada ficou tão colada na mão dele que se tornou parte do corpo. Se tornou membro do corpo. Se tornou membro do corpo. O texto diz, Pamela, que quando ele tentou abrir a mão para soltar a espada, deu cãibra na mão dele. E ele não conseguiu soltar a espada. Mesmo depois dele vencer a guerra, a espada continuava na mão dele. Eu estou pregando para gente aqui que já largou a espada. Tem gente que abandonou a espada antes da guerra. Outros estão abandonando a espada durante a guerra. E tem outros que vão abandonar a espada depois da batalha. Só que eu tenho uma notícia para te dar essa noite. Não tem como você abrir mão dessa espada. Por quê? Porque ela já faz parte do seu corpo. Ela já faz parte da sua vida. E ninguém vai arrancar isso de você. Pastor, o que é isso? Traduz para mim. É você querendo dizer assim: pastor, eu vou abrir mão do meu ministério.
Eu vou abrir mão da minha chamada. Eu vou abrir mão de ser crente. Eu vou abrir mão de servir a Deus. Só que Deus está dizendo para você, já faz parte da sua vida. Já faz parte, Manselma, levantar de madrugada para orar. Já faz parte, Manuzia, levantar de madrugada para orar. Já faz parte, pastor Cleito, de fazer 150 dias de jejum. Não tem como abrir mão mais. Deus está dizendo, já faz parte, Carol, de ficar dias orando. Já faz parte. E quem foi encontrado por Ele, quem foi alcançado por Ele, não consegue viver longe mais. Rosana, minha filha, não dá para abrir mão mais, minha filha. Não dá para fugir mais, minha filha. Não dá para correr mais. Já está na sua vida, já está no seu sangue. A espada não vai soltar mais. Eu estou sentindo Deus nessa casa. Terceiro detalhe dessa espada. Pastor Cleide, sabe por que esse camarada permaneceu na guerra? Porque ele tinha uma espada. Sabe por que ele permaneceu na posição de guerreiro? Porque tinha uma espada. Todo Israel foi embora, mas ele ficou. Ele estava posicionado. Aonde tem um monte de gente fracassando, aonde tem um monte de gente abandonando, Deus nessa noite está dizendo, eu te dei uma espada. Eu te dei uma espada. Aonde está todo mundo dizendo, eu não dou conta, Deus está dizendo, eu te dei uma espada e não é para você abandonar a guerra. Eu vou te dar um versículo para tu ler agora. Salmo 119, verso de número 105. Porque Deus te deu uma espada. E sabe o que essa espada faz? Salmo 119, verso de número 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É luz para os meus caminhos. Eu vou te dar 3 informações desse versículo. Sabe o que é pés ali no texto? Pés está apontando para o caminho. O caminho que você está trilhando, ele só pode ser direcionado por isso aqui, ó. Se o que governa a tua vida não é esse livro, se o que administra a tua vida não é essa espada, está tudo errado. Segunda coisa que ele diz lá, palavra. Palavra aponta para aquilo que norteia a sua vida. O que está norteando você essa noite? Se não é esse livro que está norteando a tua vida, está tudo errado. E luz, pastor, luz é o que alumia o nosso caminho. Eu gosto desse camarada, o Eleazar. Por quê, pastor? Porque durante a batalha está todo mundo correndo. O camarada está com cãibra, Júnior, mas o cara não larga a espada. Está todo mundo desistindo, mas ele está aqui. Eu não abandono aquilo que Deus me entregou. Eu tenho uma palavra para o teu coração essa noite. Levante a mão porque eu quero liberar uma palavra para o teu coração. Aconteça o que acontecer a partir de hoje, não largue a palavra. Aconteça o que acontecer na tua caminhada, não abandone a espada que é o Espírito Santo de Deus na tua vida. Eu vou te dar mais um texto. Efésios 6:17. Põe para mim aí. Olha isso aqui. Porque tem gente, pastor Cleiton, que deixa a Bíblia de lado e acha que vai vencer. Mas olha o que é a espada para a tua vida. Usem também o capacete da salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa noite tem uma espada de Jeová sobre a tua vida. Tem uma espada de Jeová sobre você. Sabe por que Eleazar venceu essa batalha? Porque no dia na hora que ele estava sentindo mais sozinho, no momento que ele estava sentindo que não tinha mais força, a espada, a palavra de Deus, veio para ajudar a vencer essa guerra. Quarta lição. Escute-me, por favor. Primeira lição que eu aprendo com Eleazar. Ele lutou sozinho. Segundo, não abandone o seu líder. Terceiro, a espada não era de enfeite. Quarto,
A dor, o cansaço, não fez ele largar a espada, mesmo doendo, Poliana, mesmo com cãibra, mas ele não largou a espada. Na verdade, tinha dor, mas ele apertava mais. Não existe guerra que você não canse. Tem gente pensando que tem como se tornar guerreiro, se tornar vencedor, sem qualquer cansaço. Sabe qual é o segredo de um valente? É não ter preguiça, é não se esconder, é não fugir. Escute você essa noite. Talvez você está cheio de dores, está cansado, está doendo essa guerra. Talvez você entrou numa guerra que nem você imaginava que iria passar. Talvez a dor que você está sentindo nessa guerra não foi nem você que procurou, mas por causa das pessoas que estão ao seu redor, envolvido com você, você está nessa guerra. E talvez a única coisa que você sabe agora é sentir dor, é cansaço, é vontade de abandonar. Só que essa noite Deus está dizendo a você: quanto maior for a sua luta, mais dependente de Deus você vai se tornando. O dia mau ele chega para todo mundo. Só que tem uma coisa que Deus está dizendo ao meu coração, e eu preciso dizer, porque é resposta para algumas pessoas essa noite. Existem batalhas que você está enfrentando, que você só vai vencer se você não desistir. Existem guerras que você está vivenciando na sua vida, que você só vai conseguir vencer se você não desistir. Por quê, pastor? Porque quem está do teu lado não é eu. Quem está do teu lado não é o pastor Cleito. Quem está do teu lado não é o pastor Jonathan. Mas quem está do teu lado é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Eis que eu te tomo pela tua mão direita e te coloco de pé. Eis que eu te tomo pela tua mão direita e te coloco de pé. Eis que eu te digo, vou atravessar com você. Eis que ele está dizendo para você o que ele disse para Josafá: essa luta não é sua, mulher. Essa peleja, ela é minha. Essa batalha é minha. Pastor, está doendo. Eu estou com dor. Eu estou sofrendo. Só que Deus está dizendo: essa dor não vai te parar. Levante as duas mãos para o alto se você crer nessa palavra. O mais alto que você pode. Enche essa casa de glória. Enche essa casa de aleluia. Porque enquanto você está dando glória, Papai do céu está me dizendo que enquanto você está dando glória, Ele está segurando na tua mão e está dizendo: não importa a dor, não importa o cansaço, essa espada não te paralisa, essa espada não se afasta da tua mão. Você não vai parar. Ei, deixa eu te contar um negócio. Quantas vezes você aqui já teve de soltar o balde? Quantas vezes eu já falei isso aqui, vou repetir, pastor Clay. Pegou o celular para mandar uma mensagem para o pastor ou para qualquer pessoa e dizer: estou abandonando tudo. Quantas vezes você levantou de manhã e disse assim: eu vou largar de ser crente, porque esse negócio de ser crente não está dando em nada. Eu vou largar de mão de envolver com a igreja, eu vou largar de mão de ir na igreja, de ser eu vou largar com tudo. Só que olha você aqui. Você sabe por que você não desistiu? Porque você tem uma história construída ao lado de Jesus. E Jesus passou a ser tão importante na sua vida que hoje você não consegue mais viver sem Cristo. Você pode até tentar, você pode fazer planos, você pode ameaçar, você pode chorar, você pode fazer o que quiser, mas você não consegue mais viver sem Jesus.
porque Ele te alcançou, Ele te abraçou. Eu estou sentindo Deus para liberar isso aqui. Você pode viver sem tudo. Você vive sem carro, você vive sem casa, você vive sem dinheiro na conta, mas você não consegue mais viver sem Jesus, porque a graça dele te alcançou. Quem é Ele? Quem é Ele que te alcançou? É a graça dele que te alcançou. Quando os filisteus atacam, Thierry, quando os filisteus chegam para atacar, todos os israelitas viraram as costas e foram embora. Pega na mão de alguém aí, porque eu tenho uma palavra profética para te entregar. Segura na mão desse homem, na mão dessa mulher. Olhe bem para ele e olhe bem para ela. E diga para ele: não dê as costas para essa guerra. Diga para ele: não dê as costas para essa guerra. Não dê as costas para essa batalha. O Deus está dizendo: diga para ele: não volte atrás. Não recue. Avance. Avance. Porque você está revestido da armadura de Deus. Avance. Se tem alguém para receber isso aqui, encare essa batalha, homem. Encare essa guerra, mulher. Mas avance. Você não precisa de apoio de alguém da terra. Você só precisa de apoio do céu. E o céu está de pé por você. O céu está de pé por você. E para mim encerrar, para a gente orar. Quinta e última. Você luta. Você luta. Mas a vitória vem do Senhor. Vou de novo. Você luta. Mas a vitória vem do Senhor. Você luta. Mas a vitória, põe o versículo 10. Você luta, mas a vitória vem do Senhor Jesus. E ele se levantou e atacou os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar grudada na espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento. Quem luta, Eleazar. Mas quem dá vitória, Deus. A mão de Eleazar cansa, mas as mãos de Deus não cansam. A mão de Eleazar cansa, mas as mãos de Deus não cansam. Essa noite Deus está dizendo para algumas pessoas. Lembrei de um texto. Isaías 59:1. Se você depender das minhas mãos, você vai cansar. Se você depender da mão de um homem, vai cansar. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa te salvar. E o seu ouvido não está surdo para que não possa lhe ouvir. Pastor, eu não sei qual é a guerra. Eu não sei qual é a batalha que você está vivendo. Mas a mão de Eleazar cansou. Mas as mãos de Deus não cansou. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro.
dia, Moisés estava de mãos levantadas, lembra? Mas as mãos dele cansam. De um lado tem Arão, do outro lado tem Ur. As mãos de Moisés cansam. Você lembra o que Arão e Ur fez? Talvez você está como Arão, Moisés hoje cansado. Talvez você está como Eleazar cansado, segurando na espada, mas está sem força. Só que as mãos do Deus Todo-Poderoso te alcançam essa noite. As mãos do Deus Todo-Poderoso te alcançam essa noite para te dar vitória. Se você chegou essa noite e está dizendo: pastor, eu estou na guerra, mas eu estou no limite. Eu estou na guerra, mas eu estou no limite. Vem para cá, vem para perto do altar. Porque mas os pastores, nós vamos orar, vem. Pastor, eu estou sem força. Eu estou com dores, pastor. Eu não estou aguentando. Mas Deus está vindo em direção à tua vida.